Então tá bom. Nós vamos começar hoje, então, falando do doutor Sérgio. Doutor Sérgio, vocês já viram o currículo dele, estou dando uma olhada dele, né? Mas nós estamos conhecendo um pouquinho mais do doutor Sérgio agora, depois de uma semana que nós temos convivido com ele, né? O doutor Sérgio é um excelente ser humano. O doutor Sérgio é um pai de família amoroso, é um palestrante espírita renomado, que divulga o espiritismo não só aqui no Brasil, como em vários países do mundo. Na verdade, sabe a conta? 34 países onde ele esteve divulgando o espiritismo, né? Estão vibrando com força, gente. O doutor Sérgio é médico, é físico, vai contar um pouquinho mais sobre isso para vocês também, entre muitas outras coisas que ele faz. Então, em Bauru, né, a USP está organizando esse evento junto com a Irmã Catarina, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o Centro Espírita Amor e Caridade de Irajuí. O que mais, Thaís? O Jaú também está junto conosco, a própria USP também teve evento lá hoje. Ele chegou na segunda-feira aqui com a gente, né? Mas não, infelizmente para vocês, ele não conseguiu fazer a palestra, porque chegou em cima do mundo, tá certo? Mas quando ele passa, ele deixa uma multidão de fãs enlouquecidos, que eu estou chamando de Pocergetes. E todos eles, assim, maravilhados com o conhecimento que ele tem, né? Vocês querem ver? Quem já viu aqui na sala pelo menos 4 palestras do Dr. Sérgio na semana? Olha lá, olha lá. Ó. Quem viu 3? Quem viu 2? Olha lá, mais um. Quem viu uma só? E todo mundo vê de novo. Por quê? Ah, ela que vai levar para o Rio de Janeiro, para 5 palestras, né? Tá certo? Eu mesmo já vi 3 palestras, tá certo? Ontem mesmo eu tive o prazer de assistir a palestra do Dr. Sérgio lá no Luz Divina, e o tema dele era Que Brilhe a Vossa Luz. Essa fala do Dr. Sérgio lá no Luz Divina ontem me fez lembrar de outra passagem do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la embaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, para permitir que a fim de que ilumine a todos que estão na sua casa, né? E o Dr. Sérgio é um exemplo vivo da aplicação desse ensinamento. Ao longo da sua vida, apesar de tão jovem assim, né, já fez tanta coisa, Dr. Sérgio, tanta coisa, né? Tem colocado a luz do seu candeeiro bem no alto, para permitir que todos nós possamos nos beneficiar dos seus conhecimentos e de sua bondade. Hoje vai ser mais uma demonstração disso que eu estou falando com vocês. A generosidade do Dr. Sérgio dividir os conhecimentos conosco. Sobre todos os assuntos que eu precisar, tá certo? Aliás, essa palestra está programada para ser concedida na segunda-feira da semana, né? Mas por problemas logísticos de voo, o voo foi cancelado, o outro atrasou, ele chegou aqui, a gente já estava no meio da palestra, né? E a Lu pediu para avisar vocês, que vocês quiseram para ver, eles viram a mim fazendo a palestra, pode pegar o tempo de volta, tá certo? Mas o doutor Sérgio deu uma ideia para nós, que nós aceitamos prontamente, que era fazer a palestra hoje, no sábado. Então, e sábado não é um dia habitual para uma Catarina, né? Mesmo assim, a ideia foi muito boa, apesar de diferente, né? E nós somos muito gratos ao doutor Sérgio por se colocar à nossa disposição com todo carinho. Hoje ele vai falar para nós sobre a ciência da vida após a morte. Um dos muitos temas que ele pesquisa, que ele estuda, que ele fala pelo mundo todo sobre esse assunto, e vai dividir esses conhecimentos conosco, né? Que a gente fica muito agradecido por isso aqui. Vocês verão que nós vamos entrar numa viagem assim maravilhosa através da ciência e do espiritismo. Da ciência e do espiritismo. Vamos falar só de um assunto não, porque estão muito interligados, tá certo? Então eu prometo que vocês jamais vão esquecer o dia de hoje. Eu prometo que vocês jamais vão esquecer o dia de hoje. Então sugiro a todos vocês que se sentem confortavelmente e aproveitem a viagem que vai começar daqui a um instante, logo após o Alessandro fazer a nossa peça de abertura. Boa noite a todos. Então, vamos nos preparar para a noite. Convido a todos que busquemos acalmar os nossos corações, aliviar os nossos pensamentos, para que a partir de agora façamos uma sintonia perfeita com a espiritualidade amiga de Irmã Catarina e assim possamos estar agradecidos por mais uma noite abençoada que estamos aqui, agradecendo a Deus, primeiramente, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo aos benfeitores dessa casa que nos acolhem, nos recebe,
com certeza deixar um ambiente bastante harmônico, fluidos salutares, e que todos nós possamos aproveitar essa noite, saindo daqui mais leves, mais reenergizados e, principalmente, mais esclarecidos à luz da doutrina espírita, através dos conhecimentos do Dr. Sérgio, que os benfeitores dessa casa possam auxiliar, que os seus mentores intuam, para que todos nós possamos compreender perfeitamente tudo aquilo que ele trouxe para nós e que, assim, possamos aproveitar bem essa noite e saímos daqui melhores do que chegamos. Obrigado, Senhor, pela sua oportunidade e, com a sua permissão, possamos iniciar as atividades da noite. Que assim seja. Na próxima vez que o Sérgio vier para Bauru, espero que seja antes disso, inclusive, nós já vamos estar no nosso prédio novo. Você sabe o que estão fazendo para isso? Vai ficar pronto daqui a 3 anos, Lê? E para isso nós precisamos da ajuda de vocês, pessoal. Então hoje, nós estamos aproveitando que vocês estão aqui e estaremos vendendo lá embaixo pão de queijo congelado, né? Uma caixinha com 1 quilo por R$20. Então a gente pede que vocês, se puderem, nos ajudem adquirindo isso aqui para a gente poder fazer a obra. E eu queria avisar para vocês também que hoje, como um dia especial, nós não teremos passe. Nem passe mediúnico, nem magnético, nem coletivo, nem individual, ok? Mas as vibrações e a energia que vão receber são melhores do que isso aí, tá bom? Vamos para a viagem? Com vocês, doutor Sérgio, por favor. Muito bem, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta instituição, que é a Irmã Catarina. É a segunda vez que eu venho a ela, mas é o primeiro estudo que nós vamos apresentar. Como ele mesmo se referiu, não me lembro que dia que foi, mas nós chegamos com certo atraso. E aí, a reunião habitual já estava em curso. Eu vim aqui de bermuda, porque foi como eu fiz, lembra? A viagem para cumprimentar aqueles que estavam. E agora, então, nós combinamos de conversar um pouco hoje, aproveitando que é um sábado, né? Amanhã é domingo, amanhã ninguém trabalha, né? Então, a previsão é para ficarmos 1h e 15, mas podemos ir mais longe. Não é verdade? Ninguém tem compromisso amanhã. Nós podemos passar da meia-noite alguma coisa, mas, em geral, não mais do que 1h30. Então, aqui é uma casa grande, qualquer coisa nós nos acomodamos e amanhã de manhã já fazemos um outro estudo. Não é tudo assim muito rápido, muito ligeiro. Então, brincando um pouquinho, eu queria lembrar para vocês, assim, eu tenho uma gratidão imensa a Deus, porque nasci filho de pais espíritas. Então, eu fui conhecendo os postulados espíritas, que são os elementos básicos do espiritismo, desde criança, desde jovem, e fui, graças aos exemplos de meu pai e de minha mãe, Francisco e Ruth dizem, gradativamente escutando, partilhando, e depois, por mim mesmo, estudando, lendo e trabalhando bastante em algumas áreas, especialmente. Então, depois veio a medicina. O senhor já vai? Ah, tá. Então, acabei decidindo de fazer medicina. Faço medicina até hoje, isso já se vão 3 meses e meio, não é? Desde a graduação. E aí depois eu resolvi estudar física, porque naquela altura, deixa eu me lembrar quando que foi. 1993, 2008, não, 1998. Enfim, de tal maneira que, só para lembrar com vocês, a física é uma ciência assim, difícil de acessar. Ninguém gosta de física. Quase também ninguém gosta de matemática, de cálculo, né? Mas a física é o estudo da natureza do universo e, por conseguinte, da Terra também, em linguagem precisa
que é a linguagem matemática. E naquela altura eu precisava fazer essa busca, porque estava lidando assim, muito com o mundo espiritual, através de médiuns e mediunidades, em vários lugares, sempre buscando a mediunidade, não tanto aquela de instrução, mas aquela visando beneficiar os doentes, contextos individuais e coletivos, em que o uso da mediunidade era e é a ferramenta essencial, unindo o mundo espiritual e os bons espíritos aos médiuns trabalhadores que, encarnados, possuem os fluidos vitais do ectoplasma, do duplo etérico de qualquer criatura encarnada. Vocês me acompanham? Muito bem, então eu só fiz essa lembrança porque o que nós vamos ver hoje é muito simples. De tal maneira que é algo que, em geral, os espíritas conhecem. Mas o que os espíritas conhecem sobre isto foram aspectos aprendidos, conhecidos, pesquisados, lidos pelos estudos espíritas. Então, entre os postulados, nós não temos a imortalidade da alma, nós não temos, portanto, a sobrevivência da alma após a morte, nós não temos a ideia, portanto, da existência do mundo espiritual, dos espíritos desencarnados, que nós também já fomos. Só que agora nós estamos, vamos dizer, no plano material, na ou nas reencarnações nossas atuais. A outra questão linda é a comunicabilidade. É a comunicabilidade dos espíritos através da ferramenta mediúnica. Só que isto já existia, vocês sabem, muito antes de Allan Kardec, muito antes da doutrina espírita, porque mediunidade é uma coisa universal. Sempre existiu, porque o nosso planeta ele é o conjunto de dois mundos diferentes num só. O mundo espiritual, onde vivem 14 bilhões de desencarnados, e o mundo físico, material, onde os espíritos estão quando estão encarnados, e hoje em dia nós somos 8 bilhões e 100 milhões de vivos, encarnados. Só que os do lado de lá também estão vivos. Tá certo? Então, essas são algumas lembranças curiosas para nós, e a ideia é de que, como nós temos como área de trabalho fundamental a medicina, de tal maneira que o que tem de interessante para nós hoje? A medicina é a arte de curar, ou de tentar ajudar até o alcance da cura de qualquer diagnóstico, qualquer doença, seja ela uma doença física, seja ela um transtorno mental. E eu não posso deixar de comentar com vocês que nesse mundo, porque ele é de expiações e de provas, o que mais nós temos aqui são doentes. De milhares de doenças diferentes, tanto no campo físico como nas questões dos transtornos mentais. Então, essa ideia de uma ciência da vida após a morte é algo que nós ligamos hoje diretamente à medicina. Não é apenas uma ideia, sabe, de uma reflexão filosófica, que já seria muito interessante, sobre as condições da vida no planeta, sobre a nossa realidade pessoal, a realidade planetária como um todo. Tudo isso é importante nós conhecermos, até porque
O planeta Terra não é um mundo comum, não é uma referência de mundo para nenhum segmento da vida universal. Pelo contrário, lamento dizer, mas isso aqui é um caso à parte. Por quê? Porque a nossa humanidade é semi-primitiva. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos sobre a Terra ser um dos mundos, talvez milhares e milhares, também à distância daqui, mundo de expiações e de provas. Nós hoje estávamos vendo a fase de mundo primitivo, a Terra em geral, em média, nós já vencemos. Nós estamos na condição de expiações e provas há bastante tempo. Mas ainda temos muitas ilhas, segmentos de primitividade. Nós temos questões sendo vividas hoje que são profundamente lamentáveis. Em pleno século XXI, no ano de 2024. Coisas que qualquer pessoa sensata observa como uma consequência de um mundo, de uma humanidade completamente atrasada. Não é verdade? Se vocês souberem dos conflitos, das guerras, da violência nos lares, nas comunidades carentes, em quaisquer países da Terra, em 200 nações diferentes, em todas elas nós temos questões muito sérias. E não é diferente no Brasil. Lembrava hoje à tarde, no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, no estado, nós temos, principalmente na cidade do Rio, a capital, 1000 favelas, 1000 comunidades carentes, onde nós temos pessoas lindas, famílias maravilhosas, empenhadas no progresso social, humano, espiritual, mas nós temos as milícias, nós temos o tráfico de drogas, nós temos ações policiais desastrosas, nós temos feminicídio, nós temos violência dentro de casa, nós temos abusos de crianças, de jovens, nós temos coisas que fazem com que nós nos envergonhemos, de certo modo. Por que só de certo modo? Porque o mundo é esse. E esse mundo é constituído das nossas vidas, com as nossas características próprias da semi-primitividade. Mas nós também entendemos a ideia de mundo de regeneração, que vai vir, que vai chegando devagarinho e vai ocupar milhares de anos, para que o progresso da comunidade da Terra alcance uma condição melhor. Mas é exatamente entre mundo de expiações e provas e mundo de regeneração, começando a transição planetária, nela nós vamos ter o degredo, a transmigração, o exílio. Em que sentido? Toda hora comentamos isso essa semana. Nós somos, no total, 22 bilhões de espíritos humanos na Terra. A referência está no livro Roteiro, Emmanuel, Chico Xavier, o capítulo O Grande Educandário. Muito mais da metade da população destes 22 bilhões vão embora. Transição planetária é uma coisa muito séria. Não é uma coisa poética. É uma questão muito delicada. Estão partindo espíritos que não podem mais ficar, porque vêm causando as piores dificuldades para os seus irmãos, para os seus convivas, para os seus contemporâneos. Então não é mais possível. Tudo bem, senhora? Posso ajudar? Não? Eu tenho 18 remédios ali. Por hábito, eu viajo e vou levando uma farmácia. Estou brincando, viu?
Então, a ideia qual é? Quando nós falamos em ciência da vida após a morte, isso tem a ver com a medicina. Querem ver uma informação para vocês levarem, obrigado, para vocês levarem para casa? A medicina no planeta Terra, ela é muito antiga. A história da medicina se confunde com a história da humanidade. A história escrita da humanidade, ela tem 5.800 anos. A história nossa é muito mais longa, mas até então não havia a escrita. Durante todo esse tempo da escrita, 5 milênios, quase 6, nunca tivemos 100 anos de paz no planeta inteiro. Hoje nós temos coisas horríveis acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O pior exemplo. Nós temos a invasão da Ucrânia, a guerra no Sudão, a guerra civil no Iêmen, a guerra civil na Síria, a luta entre facções diferentes no Haiti. Então, esses são aqueles aspectos mais conhecidos, mas existem muitos outros. E existe no Brasil conflitos entre grupos rivais em função de interesses pessoais, políticos e sociais. Então, a medicina, ela tem todo esse tempo, ela começa com Imhotep no Egito Antigo, amigo do faraó de então. E Hipócrates vem depois, Galeno, não é? E vários outros que foram espíritos muito preparados, verdadeiros missionários da medicina. Muito bem, a medicina até há poucos anos atrás era uma medicina dentro de um paradigma exclusivamente mecanicista, cartesiano, em que só o corpo físico é observado, é valorizado, é visado no sentido da sua melhora clínica. Mas agora, recentemente, nós estamos mudando de paradigma dentro da medicina, o paradigma espiritualista. Era tudo o que nós precisávamos. Por quê? Porque doença, transtorno, enfermidade é consequência, é efeito de algo que médico, de uma maneira geral, não vê. Doutora, enfermeiro. Por quê? Porque as raízes estão na alma imortal, no espírito de cada um de nós. Tanto é que do outro lado da vida, a maioria vive no umbral inferior, nas trevas e nas zonas abissais. Tudo escuro, tudo doentio. E cada vez que cada um de nós reencarna, nós trazemos para essa vestimenta carnal utilizada agora, né, vamos dizer, aquilo que tem a ver com a nossa realidade, com experiências pessoais de muitos milênios. E nós já erramos muito, nós já transgredimos muito as leis de Deus. E uma vez lembrando da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei da responsabilidade pessoal, o nosso perispírito, ele é todo anômalo, ele é todo diferente do que seria como que o seu normal. Então, do outro lado, as dificuldades, as enfermidades estão aparentes no corpo astral do perispírito de qualquer um. E quando a pessoa reencarna, fica tudo quase sempre escondido. Até que durante as décadas da vida vão surgindo a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, às vezes tipo 1 já na infância, tipo 2 na juventude e na vida adulta. Vão surgindo as neoplasias, que é outra maneira de nós chamarmos o câncer. Câncer desse órgão, do outro órgão, homens e mulheres, mais jovens ou de mais idade. Vão surgindo as demências,
o autismo, o TDAH, a síndrome de ansiedade generalizada, a depressão acentuada, a esquizofrenia, a dependência química, o pânico, a bipolaridade. Vão surgindo as cardiopatias, doença coronariana, miocardiopatia hipertrófica, arritmia de um jeito, arritmia de outro jeito. De onde vem isso tudo? De nós mesmos. Tudo isso é conhecido no mundo, mas as origens não são. Você pode ter uma ideia muito boa de certos mecanismos ligados a quaisquer desses exemplos, mas saber onde tudo começou, ninguém sabe. Médico nenhum. Por quê? Porque nós não temos ainda, só mais adiante, ressonância nuclear magnética para examinar o perispírito. Quando você examina o corpo, você se encontra algo, já é consequência. Onde começou? Nas transgressões às leis de Deus. Quando? Milênios antes, séculos antes. Por quem? Por todo mundo. Vocês sabem que é muito difícil um ser humano viver uma vida de 70, 90 anos, como é tão comum hoje em dia, sem adoecer várias vezes. De doenças leves, de doenças simples, mas às vezes de doenças que geram a desencarnação, a curto ou a médio prazo, como o exemplo das cardiopatias. Só para vocês terem uma ideia, fala um cardiologista. Vocês ouviram falar de infarto do miocárdio. Se eu tenho um grupo, uma amostragem de pacientes infartando, quando alguém infarta, a metade morre na hora. Cai no chão, às vezes leva a mão ao peito por causa da dor anginosa, o coração para de funcionar por uma inatividade elétrica, não tem mais circulação cerebral, cai no chão. Se essa pessoa não receber imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonares, morreu. A outra metade que sobreviveu é que chega no hospital. Na emergência, vai usar trombolítico, vai fazer cateterismo, angioplastia e por aí vai. Então, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no planeta Terra, há anos. Então, isso é nosso. Os que já morreram já foram embora. Nós estamos aqui. E sempre que é possível, é válido, conversemos sobre isto. Por quê? Porque as questões espirituais, elas são cruciais para nós entendermos o sofrimento pelas doenças e pelas questões inusitadas da vida. As enchentes, os furacões, os terremotos, os acidentes de avião, de automóvel, de trem, de motocicleta, de bicicleta, até de velocípede. De tal maneira que essas questões, elas são todas espirituais. E a medicina, como eu começava a lembrar agora há pouco, é algo que está mudando. Outro dia, de novo, eu contava, se você busca o mais importante site de medicina séria, científica do planeta Terra, eu entro pelo computador. Eu estou olhando aqui, eu estou no primeiro slide, são 109. Tudo bem que o slide título é sempre importante, não é? Mas eu acho que eu já devia ir adiante um pouco. Estou olhando aqui para o relógio, ele está olhando para mim, tipo assim, ó, acelera, meu filho. Então, o que eu estava falando mesmo? Era espiritismo, era? Isso, tal do site, ele tem três letras, N, I, H, National Institute of Health. E aí você entra dentro dele, ele recebe artigos de pesquisas sérias, validadas cientificamente,
do mundo inteiro. Não existe nada melhor do que aquilo. E aí existe um lugar chamado PubMed, de publicações em medicina, que você coloca uma palavra-chave. Hoje em dia, você vai lá, vocês podem fazer isso quando chegarem em casa ou amanhã. Você põe a palavra, por exemplo, spirituality, espiritualidade, porque ele exige a língua inglesa, porque seria uma língua mais universal. Você tem 27 mil pesquisas para estudar. E é um site de medicina. Se você põe a palavra compassion, de compaixão, forgiveness, de perdão, prayer, de prece, essa última você tem 75 mil artigos. Pessoas com religião, sem religião, médicos do mundo inteiro trabalhando a prece em medicina. Isso é um paradigma novo. Qual é ele? Espiritualidade e medicina. Vale um seminário amanhã ou depois sobre um aprofundamento dessas questões. De tal maneira que os médicos, eu costumo dizer, do mundo inteiro, que não conhecem uma coisa linda chamada religiosidade / espiritualidade em medicina, está desatualizado. E isso é um crescimento exponencial do número de pesquisas de 20 anos para cá. Eu comentei isso outro dia, vou comentar de novo. O problema é chegar no slide 2. O problema é esse. Eu comentei outro dia, eu estava no Rio, atendi o telefone de um colega cardiologista de Manaus. Oi, tudo bem? Eu já o conhecia e ele é mim. Aí ele liga dizendo tal, gostaríamos de convidar você para fazer uma palestra no Congresso de Cardiologia 2017, setembro de 2017, em Manaus, onde nós vamos reunir todos os cardiologistas que quiserem de todos os estados da Amazônia. Aí eu olhei, eu vi que eu tinha a data livre, eu falei, tudo bem, conte comigo, eu vou agendar aqui direitinho. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, e sobre o que vocês gostariam que eu pudesse apresentar? Ele falou, olha, é você que vai abrir o Congresso de Cardiologia. Eu falei, puxa vida, muito obrigado, olha a expectativa muito grande. E aí eu pensava que ele ia falar de transplante cardíaco, de insuficiência cardíaca, de morte súbita, de fibrilação ventricular, e etc., etc., das coisas que são comuns em qualquer congresso de cardiologia. Sabe o que ele me disse? Olha, você vai falar, por isso nós te convidamos, espiritualidade e doença cardiovascular. Eu falei, puxa, eu já sabia que esse era um tema que estava sendo estudado no mundo inteiro. Anotei direitinho, né? Me predispus a ir, mas antes ainda no primeiro telefonema, eu não me contive. E aí eu perguntei, e aí, me diz uma coisa, quanto tempo vocês me dão para falar? E aí ele disse, meia hora. Eu não me contive. Eu disse assim, olha, não vou. Por quê? Porque eu não vou do Rio de Janeiro, mesmo em voo direto para Manaus, são 4h30. Para falar meia hora, tudo bem que eu ia ficar lá, ia aprender com os outros colegas na continuação do evento. Como a maneira como eu falei, ele falou, tá, deixa eu pensar melhor, vou falar com o pessoal. Aí ele me liga algumas horas depois, olha, o pessoal do comitê científico te dá 1 hora. Aí eu falei, tá bom. E aí eu ganhei meia hora a mais no protesto ao telefone. Né? Deu tudo certo, mas o que eu quis lembrar com vocês é o tema. Hoje, nos congressos de cardiologia e nos congressos brasileiros, estaduais e mundiais de psiquiatria, as salas mais concorridas
são as que os colegas abordam espiritualidade nessas áreas. Outra ideia que eu queria partilhar, ainda no slide número 1, é a ideia de que todos os congressos internacionais em que nós procurávamos levar o resultado do trabalho na área mediúnica, abrindo para cuidarmos de casos de pessoas muito doentes, porque são essas pessoas e esses casos que mais nos chegam no acolhimento fraterno da Casa Espírita, ou no consultório, ou no WhatsApp, ou no Messenger do Facebook, são sempre casos sérios. E nós levamos para buscar o melhor para cada um pela reunião mediúnica, pela desobsessão e pela fluidoterapia. Então, a ideia qual é? Todos os congressos abrem as portas. Congresso Mundial de Psiquiatria, pela Associação Mundial de Psiquiatria do planeta Terra. Seja qual for o ano, fui a Madrid, fui a Lisboa, fui a Jerusalém, levando o quê? Espiritismo. Falando de mediunidade, de sobrevivência, de influência dos desencarnados nos humanos encarnados e nos seus problemas de saúde. A importância do médium para poder se buscar o melhor auxílio. Então, falamos de Allan Kardec, falei de Chico Xavier, falei de mediunidade, de médiuns médicos, médicos e médicas médiuns, que conhecem as duas áreas, conhecem pela mediunidade o mundo espiritual, e nós buscamos as origens dos problemas clínicos. Porque, por exemplo, a psiquiatria atual evoluiu muito, mas ela é fundamentalmente farmacológica. Ansiedade, ansiolítico. Depressão, antidepressivo. Insônia, sedativo. Crise ou surto esquizofrênico, drogas antipsicóticas. Eu tenho pacientes que, quando chegam para nós, infelizmente, eu tenho até um pouco de vergonha disso, assim, pessoas tomando 5, 8 tipos diferentes de remédios, todos eles tarja preta. Tentativas dos colegas por uma medicina convencional de ajudar os doentes, mas com resultados muito pobres. Por quê? Porque remédio só age nos efeitos e não nas causas. Se você tem uma paciente com tentativas de suicídio 2 ou 3 vezes, por uma depressão moderada ou grave, você tem que medicar. O antidepressivo muda o quadro clínico para a maioria, não para todos. E aí o que acontece? A pessoa se acostuma e vai usar aquilo para a vida inteira. Se ela deseja, solicita ao médico, ou ele pensa de retirar a medicação, retira, vai fazendo uma diminuição gradual, chega numa altura, o quadro clínico vem todo de novo. Por quê? Porque não se alterou nada quanto às origens. Como mexer nas origens? Ciência da vida após a morte. Postulados espíritas, reuniões mediúnicas sérias, grupos mediúnicos capacitados e a fluidoterapia espírita. Quem leu o Livro dos Médiuns lembra de Kardec falando de magnetismo de cura. Cura é uma palavra forte, nós temos que ter um certo cuidado, porque existem níveis diferentes de cura. O mais difícil é o nível mais profundo, em que você atuou na companhia do paciente, você atuou nas questões mais profundas. E o paciente foi capaz de superar aquilo tudo. Se você tem um câncer em alguém e você indica uma cirurgia para retirada do tumor, o tumor é maligno, é uma neoplasia séria de um órgão qualquer, ele vai se beneficiar em oncologia da quimioterapia, da radioterapia, às vezes, da
imunoterapia, às vezes, frequentemente também. Mas tudo isto vai visando algo que não alcança as origens dos tumores. Porque tudo isso é espiritual. Então, quando eu me referia ao NIH, a ideia qual é? Uma medicina que valoriza as questões espirituais. As pesquisas são muito interessantes, mudando, por exemplo, o efeito da oração em doentes infartados. Você separa 200 casos de infarto, um grupo de 100, como outro grupo de 100, ambos recebem a melhor cardiologia farmacológica que existe, incluindo procedimentos invasivos. Mas só a metade, só um grupo, vai receber a prece, a oração intercessória de grupo, por exemplo, de católicos ou de judeus em sinagogas, sem que nenhum deles saibam para quem estão orando, apenas para aquele hospital, sabendo-se de antemão que são doentes cardiopatas. E aí, 3 anos depois, o que acontece? Se avalia a diferença da evolução clínica dos dois grupos entre si. E o que se viu? Isso em Massachusetts, nos Estados Unidos. O que se viu? O grupo que recebeu a oração teve uma letalidade à metade do outro grupo. Então, você não pode mais deixar de usar a oração. Como eu comentei outro dia, eu tenho cirurgiões cardíacos que operam os meus pacientes quando eu não fui capaz de ajudá-los para evitar a cirurgia. O cirurgião reúne, antes da cirurgia começar, antes do anestesista aplicar a medicação da indução da perda de consciência para começar o ato cirúrgico, o cirurgião, o primeiro auxiliar, segundo auxiliar, instrumentadora, anestesista, todos eles em torno da maca cirúrgica, o doente acordado, vamos orar. E aí o cirurgião, que é o líder daquele procedimento, ele então faz a prece à sua maneira. Em geral, você percebe o jeito cristão de orar. Às vezes até inclui um Pai Nosso ou uma outra oração mais conhecida, e terminada a cirurgia começa. Eles nunca operam sem a prece inicial. Isso é mudança de paradigma. Qual é o nosso tema hoje? Espiritismo? Que tal um slide número 2? Então vamos ver aqui, meus amigos. Evidências científicas da imortalidade da alma. Porque, meus amigos, vocês pensam que o mundo todo reconhece a imortalidade? Em qualquer situação, não apenas entre profissionais de saúde. A maioria descrê da sobrevivência da alma após a morte. Mas os espíritas têm essa questão como uma coisa bem básica. Então, experiências de quase morte, chamada de EQM ou NDE, Near Death Experiences. Isso aqui é um prodígio. Por quê? Porque Raymond Moody Jr., um psiquiatra, publica em 1975 um livro curiosíssimo, Vida Depois da Vida, em que ele apresenta 150 casos de pessoas que estavam vivendo um procedimento cirúrgico. Durante a indução ou durante a cirurgia, o coração para. Correria para salvar o paciente. Manobras que não param, a não ser quando o doente volta a ter o coração funcionando. Só que o que esses pacientes contaram depois que sobreviveram, que foram reanimados, já na enfermaria no pós-operatório? Eles contam que tiveram experiências marcantes.
que eles nunca imaginavam que poderia existir. Aí eles contam que se veem no centro cirúrgico, o corpo ali deitado sendo operado, a equipe correndo para reanimar. E aí ele olha para ele e se vê. Ele se vê em duplicidade. No primeiro momento, muitos não entendem. Lá embaixo, o corpo físico, eles perto do teto do centro cirúrgico, onde estão desdobrados. Poderiam estar mortos, dependendo da gravidade do evento cardiovascular. Mas eles têm a sensação de que estão mortos, mas estão vivos. Porque eles têm memória, pensamentos, lembranças, desejos, e eles entendem, meu corpo está lá ameaçado de morrer e eu estou vivo. E olham para si. Depois ele sai, ou ela, do centro cirúrgico. Isso acontece com pessoas de ambos os gêneros, de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo. Só que ele juntou e apresentou ao mundo há 49 anos atrás. Meio século. Isso aqui trouxe uma revolução. Mais algum tempo depois, esse médico europeu da Holanda, Pim van Lommel, se tornou famoso porque ele fez melhor do que Raymond Moody. O Raymond, ele fez um estudo retrospectivo. O Pim van Lommel fez um estudo prospectivo. Vamos examinar o que acontece no eletroencefalograma de todo mundo que está sendo operado no país durante 8 anos e vamos analisar isso tudo depois. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Outra evidência científica da imortalidade são as transcomunicações instrumentais. Vocês vão ver o que é isso, se já não viram ainda. O que é isso? Não tem uma opção de gente lá do outro lado? Não tem mais gente desencarnada do que nós aqui hoje? Então, através de equipamentos eletrônicos, como rádio, gravador, televisão, telefone celular e computador, você consegue imagens de desencarnados. O que é isso? Quem são essas pessoas? Algumas você olha a imagem, você até desconfia que aquela pessoa é alguém famoso que já morreu. Outros você olha e diz, não, isso é um ser humano, mas eu não sei quem é. Esses espíritos participam de grupos de tecnologia, eu conheço na Itália, conheço na França, conheço em São Paulo, e eu lembro que a doutora Sônia Rinaldi, aqui de São Paulo, capital, continua a vida inteira pesquisando isto. E essa senhora que começou tudo isto no Brasil, a senhora Hilda Hilst, já desencarnou. Mas ela pesquisava imagens dos mortos. E isso é uma rotina de trabalho de alguns grupos. De tal maneira, vozes e imagens de origem aparentemente espiritual, usando-se os equipamentos eletrônicos. O que vocês acham disso? Vocês já imaginaram se alguém perdeu, ou alguém em casa, filho ou filha, desencarna por um acidente ou por uma doença muito grave? E aí você recebe, olha, essa pessoa pediu para enviar essa imagem para você. E a pessoa, pai ou mãe, olha para isso e diz, é a minha filha. O que é isso? Evidência, alguma coisa. Isso pode ser o quê? Um labrador? Pode ser um passarinho? Não é um ser humano, não é uma pessoa, só que ela não está perto do equipamento no plano físico. Então, aonde que ela está? No mundo espiritual, participando daquela pesquisa. Porque tudo isso aqui ainda está, graças a Deus, a nível de pesquisa. Quando eu falava de ressonância nuclear magnética para ver o perispírito, podem anotar, daqui a 22 anos. Se nós conseguirmos ver o perispírito de todas as crianças do planeta Terra aos 5 anos,
tudo que tenha sido vivido por elas em vidas anteriores, que deterioraram os seus perispíritos em quaisquer regiões, cabeça, tronco, abdômen, membros, pelve, você vai ver na ressonância. E o que você vai fazer? Você vai indicar tratamento de desobsessão e de fluidoterapia, para mudar aquelas coisas escuras, aquelas modificações do estado natural. De onde vem isso? Das leis de Deus que foram contrariadas por qualquer um. Por quê? Para que aos 5 anos, no máximo aos 8, a criança seja de tal maneira beneficiada pelos recursos espíritas que ela não vai adoecer, como nós adoecemos das mais variadas doenças, porque não tem medicina até hoje para identificar no corpo sutil os males que nós deixamos para nós mesmos pelos erros de outrora. E aí você vai fazer novas ressonâncias para acompanhar a evolução para melhor. E você não vai parar de usar aquilo que você dispõe até que a imagem do perispírito na ressonância seja completamente normal, ou muito perto do normal. Porque você vai ter que lidar com bilhões de crianças para ajudá-las todas. E não deixar que elas adoeçam durante e ao longo das suas vidas. Vocês entendem isto? Me acompanham? Sério? Pois bem, gostaram? O que é isso? Um golfinho mergulhando na praia da Barra da Tijuca? Não é. É um ser humano, é uma mulher. E ela tem uma expressão. A imagem melhor que nós tivemos foi essa. Mas é óbvio que o equipamento está sendo impressionado tecnicamente por seres desencarnados. O que isso prova? A imortalidade da alma, a sobrevivência. E a ideia também que mostra é a possibilidade da relação desse mundo invisível com as doenças que as pessoas vivem no mundo que nós temos. Quem é? Ser humano, mas se vocês não disserem, eu não trago bombons. Vale uma caixa de bombons. Assim, bem bonita, como eu costumo dizer, da Suíça ou da Bélgica, se preferirem. Não é Lacta, não é Nestlé. Entende? Essas aqui quebram o galho. Eu estou dizendo uma coisa séria, que ninguém vai recusar. Lembram dela? Vou dizer, 2 caixas. Melhorou, né? Ela é a poetisa do Evangelho. Eu vou dar um tempo, porque a promessa vai ser cumprida. Alta de Souza. Muito bem. E olhem, não dá para ter certeza que é ela. Apenas é uma impressão. Alguém que viu essa imagem lembrou de Alta de Souza. E comparou, colocou as 2 imagens. Pode ser que sim, pode ser que não. Até porque existem pessoas parecidas umas com as outras. Temos que pensar cientificamente, não é? Que tal? O pessoal quer bombom. Hoje é sábado, não é? Olha que coisa boa. Já imaginou? Então, esse é Noel Rosa, bem jovem. E aqui a ideia de que pudesse ser o mesmo. Uma ideia, mesmo que aproximada. Isso aqui é o quê? É um bichinho qualquer? Não, é um rosto de uma mulher. É um espírito feminino na apresentação. E aqui?
Se é um menino, um homem, uma menina, uma mulher, não dá para ter muita certeza. Mas que é um ser humano, é. E esse ser humano não está no ambiente físico. Este também é um desencarnado. Ou ela. Parece quem? Soldado? Eu entendi São Jorge. Eu falei, opa! Não é? Parece um soldado. Repara, qualquer um vai ter as suas impressões. Tudo isso é válido. Mas o que importa? Isso não estava no ambiente físico. Isso é um espírito. Dá para ter uma ideia? O olho esquerdo, o olho direito, o nariz e a boca. As tecnologias estão se aperfeiçoando para que tudo isso traga imagens bem nítidas daqui a 10 ou 20 anos. Aí você perdeu um ente querido, ele desencarna, não veio uma carta consoladora, não veio nada. E, de repente, num grupo na tua cidade que faz essas pesquisas, você reconhece direto que foi aquele que partiu quando você não esperava. Que tal? O que é isso? Transcomunicação instrumental provando a sobrevivência da alma. Que tal? Parece até que tem bigode. Não parece? Ou não? Pode ser só a sombra, um olho mais claro, o outro olho mais escuro. Quem poderá ser? Não sabemos. Então, posso falar mais um pouquinho? Posso, né? Gente, eu estou no slide 13. Estou vendo aqui, 142. Como vamos fazer? Aceito sugestões. Vai pensando, Thaís. Então, vejam aqui, posso contar? Isso é uma coisa mais pessoal. Como eu comentei com vocês, eu tenho muito boas médiuns que trabalham conosco. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu pensei assim, olha, está na hora de fazer algo a nível de livro. E aí, o que eu fiz? Eu pensei assim, busquei na lembrança 50 nomes de pessoas que ou eu conheci, ou eram próximas, ou pessoas com quem eu tinha afinidade, respeito, admiração, lembrando de A, de B e de C. Fiz uma lista de 50 e falei para a médium, olha, dedique o tempo que você puder, mesmo que seja uma vez por semana, se concentra, senta e escreva uma psicografia incompleta ou já completa, e quando incompleta, será completada na semana seguinte. Pois bem, entreguei a lista por WhatsApp para ela com 50 nomes. E ela começou a trabalhar. E eu disse a ela, por favor, quem vai coordenar esse trabalho é Francisco Thyssen, que havia sido meu pai, e portanto continua, e que foi presidente da FEB durante 15 anos e se dedicou ao livro espírita, eu diria, como ninguém. O setor editorial da FEB. Livros de Kardec, de Chico, de todo mundo. E aí ficou tudo combinado. E eu propus isso à espiritualidade. E ninguém respondeu, mas já começou a enviar as mensagens. Era um projeto que eu imaginei, mas que provavelmente com a inspiração, né, deles para que acontecesse. E eu, graças a Deus, aprendi a assim ter afinidade com muitos espíritos diferentes. E eu já tenho uma outra lista de 50. Porque quanta gente bonita já viveu na Terra? Quantas pessoas, homens e mulheres? Será que volta sozinho? Fui eu. Provavelmente eu me apoiei aqui. Ó. Isso é que... Volta.
Vai ver que é a minha respiração, não sei. Então, o que acontece? Psicografias, cartas consoladoras, as psicografias e essas cartas sempre aconteceram, sobretudo as mais confiáveis, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós temos 3, 4 médiuns respeitáveis. Tivemos alguns que eram embusteiros e já não fazem parte disso porque foram denunciados. Grave isso, delicado isso. Pois bem, e aí o tal do meu livro dos 50, que não é o meu livro. A médium é outra pessoa. Os autores são espíritos outros. A nossa foi apenas uma ideia para colocar isso tudo juntinho. Aquela lâmpada funciona assim mesmo ou é mediunidade de ectoplasmia? Toda vez que eu vejo isso, é alguém me avisando, olha, já está na hora de encerrar. Sério? Posso contar uma história? Sério. Eu estava dando aula no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras do Ministério da Saúde, há uns 20 anos atrás. Me lembro, era uma turma grande de emergência e terapia intensiva. Alunos de faculdades diferentes vinham ao Instituto e nós tínhamos uma planilha muito bacana de estudo dessa área. E aí, o que acontece? Eu fui falando, eu falo muito também em medicina. Aí fui falando, e aí o que acontece? Chegou num momento da aula que eu olho para os alunos das 2 primeiras filas e eles olhavam aqui para a minha esquerda com olhos bem arregalados. Eu falei, caramba, o que é isto agora? Quando eu olho para a minha esquerda, uma cadeira estava quase batendo no teto. Do nada. Eu falei, deve ser algum aviso. Filho, está na hora de encerrar esse tema. Não é? E aí, o que acontece? Eu nunca tinha falado certas coisas para aqueles alunos. Mas eu disse assim, calma, gente, isso é espírito. Quando eu digo isso, a metade da sala foi embora. Sério? Depois eu tive que escrever para justificar, para eles voltarem na aula seguinte, porque senão ia ser um abandono do curso. Né? Enfim, então às vezes acontece como ali, ó, alguém dando ideia, olha, vai encerrando, já foi longe demais. Enfim, isso é comum de acontecer? Já tinha acontecido antes? Ah, então tá bom, então eu fico mais tranquilo. Então, olha só, Dr. José Lacerda de Azevedo, um grande amigo de Porto Alegre, Jean-Baptiste Rustem, Amélie Boudet, Cair Barchutel, Camille Flammarion, Caroline Baudin, uma das irmãs Baudin, ambas médiums da codificação, trabalharam diretamente com Kardec, 14, 16 anos. Francisco Thyssen, meu pai, Chico Xavier, Lucas, o que aconteceu? Posso contar? Era abril do ano passado. E o livro estava sendo trabalhado pela médium. E aí, abril é o abril azul. O 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí, como eu vi que esse canal estava fluindo semanalmente com vistas ao livro, eu falei, fulana, faz um favor para mim. É o mês do autismo, um sério problema da saúde mental no planeta Terra. Veja, se concentre e veja se você recebe uma mensagem sobre o autismo. Não importa o autor. Deixei ela bem à vontade e, claro, a espiritualidade também. Ela foi, imediatamente, ela me retorna com a mensagem assinada Irmão Lucas. Esse Lucas, até prova em contrário, é o apóstolo
Dos 12 apóstolos, era o único que era médico, que tem uma história linda. Atos dos Apóstolos. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mesmo que não seja, eu tenho a mensagem no celular, eu posso lê-la para vocês. Tá certo? E aí ele fala de uma maneira muito simples a respeito do autismo, e eu postei isso no Facebook, postei isso em grupos de tratamento de crianças e jovens no espectro do autismo, para as mães, sobretudo, para os pais também. A palavra dele, Lucas. Que mais? Elisabeth Desperance. Quem que conhece? Não conhece. Alguém levantou a mão esperando bombom. Ela escreveu um livro chamado No País das Sombras. Mas não tem nada de preocupante. Uma médium de efeitos físicos extraordinária. Materializações de espíritos como nós nunca vimos, a não ser com aquela médium e aqueles espíritos ligados a William Crookes, há muito tempo atrás na Europa. Pois bem, Leon Denis, Padre Antônio Vieira, Pedro Álvares Cabral, Rui Barbosa, Bezerra, Agripino Grieco. E a lista continua. Quando chegar em 50, vai virar um livro. Quando terminar, vamos para mais 50, porque cada um deles traz a sua visão, o seu entendimento, a sua colaboração para nós no plano físico. O mundo precisa disso. É um alento o que eles trazem para nós. E as portas estão abertas, que são as portas da mediunidade. Muito bem, só para terminar, evidências científicas da imortalidade da alma. Em 1966, o professor Ian Stevenson publicou um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Famosíssimo. Ele hoje já tem 5.000 casos. Ele tem um site, quem tem alguma evidência de reencarnação escreve para lá, é entrevistado e vai fazer parte dessa amostragem sobre a reencarnação, na Universidade de Virgínia. E um aluno dele é hoje o continuador. Ian Stevenson já desencarnou. E Jim Tucker, na mesma universidade, segue trabalhando. Para nós pensarmos 3 tipos de evidências da reencarnação. Meninos prodígio, 4 anos de idade, tocando uma sonata de Bach. E outros, muitos exemplos. Crianças que se lembram de vidas anteriores. Esse é o principal trabalho do Ian Stevenson. E a regressão de memória feita com os devidos cuidados e a devida competência do terapeuta. Uma mistura entre magnetismo, hipnose e outras coisas de valor. E essas lembranças de memória, elas são passíveis de investigação, para se ver se aquilo tudo realmente aconteceu. Reencarnação, o que é? Só para mostrar para vocês. Experiências de quase morte, comunicações com pacientes em coma, não teremos muito tempo, terapias de vidas passadas, medicina da alma e desobsessão. Mostrar imagens. A ideia, reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novo, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. Reencarnar é a mais importante experiência na trajetória evolutiva de um espírito no planeta Terra, que é a nossa realidade, nas circunstâncias espirituais de um mundo como o nosso, de expiações e provas. É tema da revista Veja, de algum tempo atrás. Olha ele aqui, professor Ian Stevenson. 20 casos sugestivos, 66, reeditado em 74. Um clássico sobre crianças que se lembravam. Ele percorreu o mundo inteiro,
Por quê? O amigo dele era o dono da Xerox, da copiadora, bilionário. E aí ele, com o dinheiro da Xerox, financia as viagens do seu amigo Ian Stevenson. E aí ele vai, publicando livros a respeito disso. Aonde? Na Universidade de Virgínia. E reparem que ele vai trabalhando na Índia, no Sri Lanka, no Líbano, na Turquia, Tailândia, Burma e por aí vai. Porque é um fenômeno universal. Se ele é verdadeiro, ele tem que existir em toda parte. Outros livros que ele foi publicando, aqui uma imagem dele, aqui outra imagem, cercado de livros, e ele faleceu em 1968. O professor, olha o que ele diz: concentrei a maior parte do meu esforço no exame das evidências da sobrevivência da personalidade humana depois da morte. A evidência mais promissora que encontrei foi a provinda das crianças que diziam lembrar das vidas anteriores. Livros e mais livros. Isso tudo é algo para nós aprofundarmos um dia. É engraçado, ele está passando aqui, mas ele não está passando para cá. Eu estou apertando, ele não está indo, não. Engraçado, né? Deixa eu ver se o manual vai. Porque são imagens interessantes. Pode ser a espiritualidade dizendo: chega, meu filho. Não, ele não está indo. De qualquer maneira, gente, já são 8h30, né? O que nós podíamos conversar agora seria, talvez, tem muito assunto, mas o horário está pré-estabelecido. Eu posso me sentar ali e ficarmos à disposição para alguns comentários, algumas questões, porque esse congelamento aqui ele é inusitado. Isso aqui tem a mão de alguém. Pode ter até as duas mãos. Então, eu vou me sentar ali e vou ficar à disposição dos amigos. Pessoal, então vamos ver se há perguntas. Há perguntas? Alguma restrição sobre o assunto? Restrição sobre o assunto da pergunta? Nenhum, né? Nenhum. Então, Espiritismo. lá no fundo. Espera aí que eu chego até aí com o microfone para você. Vamos ver. É que não fica gravado também. E nós precisamos ter uma evidência contra você, entendeu? Boa noite a todos. Dr. Sérgio, por gentileza, o senhor apresentou umas imagens de espectros, imagens de espíritos. Essas imagens têm alguma coisa parecida com a câmara Kirlian, que foi muito comentada nos anos 60, alguma coisa assim? É muito boa essa lembrança. O efeito Kirlian é algo que não tem a ver com nada disso. As câmaras Kirlian, que nós pensávamos que poderia estar mostrando algo espiritual de plantas, de dedos, de mãos, de pés, de pessoas, na verdade, apenas revela, até prova em contrário, uma emanação eletromagnética de qualquer ser humano ou qualquer ser vivo. Então, ali não tem, como se pensava, o próprio Kirlian e os seus seguidores, que aquilo pudesse ser algo sensacional, revelando a aura da criatura. Mas nada disso se comprovou. Então, existem imagens muito bonitas, respeitáveis, mas do ponto de vista de utilidade, para você, por exemplo, fazer um diagnóstico em medicina, você avalia e coloca a mão do paciente. Aí você tem o efeito Kirlian sendo detectado. Então, você vê algo que não é espiritual,
que foi suposto que fosse espiritual, mas nunca ninguém provou isso. Então, até prova em contrário, isso vem da própria eletricidade irradiada por qualquer ser vivo. Porque eletromagnetismo é uma coisa própria dos seres vivos. Então, não é uma coisa que dê para comparar com aquelas imagens. A transcomunicação instrumental, ela vai no sentido da realidade, do mundo espiritual, de criaturas vivas no plano dos espíritos. Nada a ver com o efeito Kirlian. Tá bom? Doutor, o senhor poderia dizer das cirurgias espirituais, em que médicos desencarnados utilizam o encarnado para realizar manobras cirúrgicas? Muito bem, essa é uma questão interessante, é uma questão delicada, né? Então, temos que cuidar com a expressão cirurgia espiritual. Porque há uma ação, quando tudo é correto, seguro e confiável, e nem sempre é, dependendo de quem está trabalhando, sobretudo suposto médium encarnado, porque muitas vezes isso se mescla com interesses pessoais. Outra questão é a ideia da cirurgia, né? Falou em cirurgia espiritual, todo mundo fica como que curioso, como é que pode? Quem está operando? Por quê? Quem são os pacientes? Quais são os resultados? Temos que ter um pouco de cuidado. Mas existem, por exemplo, vocês agora devem ver, se não viram, o filme Predestinado. Aquele médium, José Arigó, era médium para valer. Era médium autêntico e numa época que originou a expressão cirurgia espiritual, como vocês veem nos livros sobre ele e no próprio filme. Vocês veem ele completamente modificado, com o espírito como que incorporado no médium, e ele usando instrumentos sujos, quaisquer, e tirando coisas dos olhos, mexendo no abdômen, fazendo coisas completamente inusitadas. Então, ele era um missionário, o médium. E o espírito, amigo, cirurgião, desencarnado, se utilizava muito bem e fazia o melhor que podia. O movimento espírita, muito boa parte dele não aceitava aquilo. Havia toda uma crítica, porque ele tinha uma vida muito simples, enfim. De lá para cá, houve uma tendência de outros médiuns trabalharem, por exemplo, sem bisturis, sem cortes, se dizendo fazedores com os espíritos de cirurgias espirituais. Então, aí nós temos que ter um certo cuidado, porque cirurgia é uma coisa específica. Uma coisa é o tratamento com o magnetismo, o espírito do amigo com o fluido do médium, trabalhando, por exemplo, no joelho direito de alguém, com muita dor porque rompeu o menisco. E aí, pela imposição de mãos, ele vai tentar reestruturar aquilo. Você pode chamar isso de uma cirurgia, mas sem cortes. Então, é claro que tudo avança no tempo, tudo progride. Então, aquilo que na época de Arigó era uma coisa em que se usava aspectos bem cirúrgicos, hoje já não se faz isso. Mas a espiritualidade, por médiuns preparados, tem ajudado pessoas no Brasil e em outros lugares. Eu tenho alguns amigos que são médiuns das chamadas cirurgias espirituais. Eu, pessoalmente, não gosto muito do termo.
Eu preferia tratamento espiritual. Acho muito chamativo chamar de cirurgia espiritual. Acho que nós devemos ser comedidos, simples, anônimos, quando estamos trabalhando na seara de caridade. Mas isso ganhou espaço. E as pessoas dizem, olha, aquele lá é um médium de cura. Temos que ter muito cuidado. Porque cura é uma palavra muito forte. Existem níveis diferentes. Cura definitiva de algo é uma coisa raríssima. Então, dizer que aquilo é de cura, cautela da parte de quem vai se submeter por uma necessidade própria, mas também de quem está funcionando na casa espírita para isto. Quantos foram e se revelaram prejudiciais às comunidades? Exemplos recentes que o Brasil conheceu, não vou citar nomes. Então, havendo escrínio, havendo cautela, havendo prudência, tudo isso é muito bonito. Até porque espíritos superiores eram curadores, trabalhavam com imposição de mãos. Você vai dizer que Jesus, quando curava cegos, leprosos, rancenianos, surdos, mudos, paralíticos, Verônica, a hemorroíça, ele era um cirurgião espiritual? Não. Então é melhor nós pensarmos no magnetismo de tratamento. Penso eu. O tempo vai dizer, não é? O que é o melhor, o que não é o melhor. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Doutor Sérgio, eu era criança ainda, mas eu estava presente lá com o Arigó, lá em Congonhas do Campos. O meu pai foi, e lá ele foi um paciente dele. Agora, o senhor, diante de toda essa explicação do senhor, sem falar em cirurgia, eu me lembro direitinho quando ele pôs uma faquinha de cozinha menor no olho do meu pai e fez todo o movimento de uma cirurgia, né? Agora eu tenho que falar, não tem jeito. Você entendeu? Agora, o que é aquela ação dele? O que seria? Como que a gente pode entender, então, se a gente não deve considerar uma cirurgia? Ali é o exemplo típico de uma cirurgia espiritual. Por quê? Porque tem bisturis, tem outros objetos que são cortantes ou contusos, e você pode ter uma perda pequena de sangue, não é maior porque a espiritualidade controla, poderia ter uma complicação infecciosa, em geral não apresenta porque a espiritualidade controla, mas ele é uma coisa cruenta. Há uma solução de continuidade da mucosa ou da pele e a níveis diferentes, dependendo de qual é o órgão visado. Deixa eu contar um exemplo que eu conheci bem de perto. A minha mãe, nós morávamos no Rio de Janeiro. A minha mãe foi médium a vida inteira. E numa altura, ela começou a apresentar dor abdominal. Eu, naquela época, acho que nem tinha começado a graduação em medicina, ou estava bem no início. E ela procurou médicos conhecidos dela, médico de família, médico homeopata, que ela confiava muito, na homeopatia, receituário mediúnico. Ela fez uso de tudo que ela lembrou que poderia buscar, e a dor continuava. Alguém falou para ela, olha, então vá a Caratinga, no interior de Minas, porque tem um grupo muito sério de materializações e cirurgias. Naquela altura, como meu pai trabalhava muito, enfim, ela me chamou para ir também. Eu falei, é claro que eu vou acompanhar a minha mãe. Numa viagem Rio de Janeiro, Caratinga. Quando eu chego lá, era uma casa espírita grande, eu conheci
naquela altura, aquele médium que ficava sempre deitado. Quem lembra o nome dele? Jerônimo Mendonça. Jerônimo Candinho é outro, espírita também. Jerônimo estava lá e fazia preces enquanto a reunião de materializações e tratamentos cirúrgicos aconteciam. Casa cheia, e a minha mãe foi lá para ser tratada. Quando eu entro na sala, quando chegou a vez dela, eu a vejo deitada numa maca, um espírito, um casal dormindo, era o casal que fornecia o ectoplasma, abundante, e quando eu olho, tinha um médico, ou pelo menos era um homem vestido de branco, com um turbante na cabeça, uma pedra bonita. E aí eu vejo ele me cumprimentou, como se eu fosse um colega dele. E a minha mãe deitadinha. E aí ele tem a mão esquerda, ele se volta para ela, a mão esquerda na fronte, como que uma anestesia, ou algo com a função de acalmá-la. E ele pega a mão direita e entra dentro do abdômen dela. Ela dá um grito, porque ela sentiu um negócio que ela não esperava. E aí ele reforça a mãozinha, ela serena, ele continua, cavuca dentro do abdômen e tira um coágulo e coloca na bandeja e me mostra. Eu falei, até aí não sei do que se trata, né? Mas era algo que ele sabia de antemão que tinha relação com a dor abdominal da minha mãe, de meses. Olha aqui, meu filho. E aí o que ele faz? Ele passa a mão no abdômen da minha mãe e imediatamente a ferida cicatriza. Quando chegamos na pousada, no hotel, para passar aquela noite e voltar para o Rio de Janeiro depois, eu olho, sabe quando você fez uma cirurgia no tórax ou no abdômen? Tem uma linha, e tem várias linhas transversais dos pontos. E ela tinha um negócio desse tamanho no abdômen. Falei, mas como? Ela nunca operou nada. Então, que ele abriu o abdômen, ele abriu. Eu não vi instrumento cirúrgico, mas era como se o instrumento cirúrgico fosse ele desmaterializando a parede abdominal, entrando com a sua mão materializada com o ectoplasma do tal casal, e já sabia qual era a causa da dor. Minha mãe nunca mais teve dor. E eu, claro, nunca esqueci isso. Então, eu poderia dizer que ali era um grupo de cirurgias mediúnicas ou de cirurgias espíritas, porque abria a barriga. Então, aquilo tudo em condições de excelência, como o teu pai no olho que foi manipulado. Isso é uma cirurgia espiritual. Eu vi, se você olhar o filme Predestinado, você vai ver muito bem feito, né, os procedimentos que ele fazia. Muito bem registrado no Predestinado. O senhor é vidente, então? Se eu sou vidente, mais ou menos. Mais alguém? Ah, ela espera a carta. A gente pode ver depois a carta? É o quê? A carta de Lucas, podemos ler mais tarde? Que está no seu celular, que você falou. Agora mesmo. Tá. Me alcança ali, por gentileza, o de baixo. Obrigadinho. Eu vou procurando enquanto isso.
Posso ler? Esse símbolo é o símbolo do TEA. E eu postei no Facebook, em espanhol, português, inglês e francês. Por quê? Porque conheço casos que vão se aproveitar daquilo já no seu idioma de origem. Autismos, Dia Mundial de Conscientização do Autismo pelas Nações Unidas. Há poucas décadas, a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com esse diagnóstico nos últimos anos? Nós, espíritas, que buscamos entender as causas e as consequências, ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o momento do planeta e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição. Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas, em dias de maior dificuldade? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho, para se dedicarem ao lar? Toda dor traz ensinamento e cura. Infeliz daquele que não souber compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual. Portanto, espíritas, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos são as diretrizes do Cristo para todos nós. Irmão Lucas, médico de homens e de almas. A mensagem está à disposição. Só um pouquinho. Oi, filho. É o quê? Oi, filho. Não vi sua mensagem, não. Você quer dinheiro? Tá, eu vou ler e te retorno, tá? Porque agora eu estou aqui no anfiteatro com os amigos. Tá bom? Tá, eu tenho que dizer sim ou não? Tá bom, meu filho. Combinado. Um beijo. Tchau. Te amo também, filho. Mais uma Esse pergunta. É o caçula. Mais uma perguntinha aqui no fundo. Esse é o Vicente, e ele tem 11 anos. Então, essa é a mensagem, gente. Tá no original. Muito bem. Alguém está levantando o braço? Pois Olá, não. doutor Sérgio.
Só uma pergunta. O senhor dentro desse material que o senhor preparou, o senhor tinha alguma coisa sobre o experimento Scholey? Experimento? Scholey. Não me situei. Experimento Scholey. O que aconteceu na Inglaterra em 95 eram 4 médiums. O senhor chegou a ver isso ou não? Eu estou tentando lembrar a palavra que o senhor usou. Scholey. Não conheço. Não, tá. Não, Tá bem. não tenho, mas Obrigado. posso pesquisar. Depois o senhor me fala. Tá bem, obrigado. Tá bom? Obrigado. Como nós chegamos já no finalzinho, né? Como eu sou amigo do Alessandro, eu vou fazer a última pergunta para o senhor. Eu queria que o senhor contasse para nós a história da origem do Pai Nosso. A origem do Pai Nosso, senhor. Tem certeza? Tenho certeza. A culpa é dele. Não, obrigado. Nós estávamos comentando outro dia, conversando, não me lembro qual era o tema, mas era algo ligado a Jesus. Era algo ligado à prece. E é isso que eu acho que ele está lembrando, né? Então, o que acontece? Os apóstolos eram de origem judaica, todos eles. E eles eram, naturalmente, convidados de Jesus como espíritos muito adiantados. Todos eles, inclusive Judas Iscariotes, que eu chamo o apóstolo escolhido por Jesus para viver toda aquela questão, que nós não vamos entrar agora. E aí, o que acontece? Jesus estava convivendo com os apóstolos, com os 72 discípulos, no dia a dia, durante alguns anos. E numa altura, por alguma razão, Jesus se afastou da convivência com eles. Eles começaram a procurá-lo, tiveram um pouco de dificuldade, né? Onde será que está o Messias prometido? Procuraram, como eles eram muitos, um deles olha para longe, para variar era Pedro, e aí vê uma luminescência muito bonita e bem distante. E aí ele entende, só pode ser Jesus. E eles, alguns, não todos, vão na direção daquela luminosidade. Vão chegando mais perto e a luz se fazia ainda mais vívida. E mais do que a luminosidade, eles se sentiam atraídos por um magnetismo desconhecido. Quando eles olham já bem mais perto, eles veem assim a figura de Jesus, toda irradiando esse tal do magnetismo e essa luminosidade. E eles percebem que Jesus orava. Ele havia se retirado na direção do deserto, por isso ele ficou distante dos seus amigos, dos seus contemporâneos, e os apóstolos olham para aquilo e ficam muito impressionados. Quando eu dizia que eles eram de origem judaica, eles conheceram as atividades nos templos judaicos, nas sinagogas. Mas o que eles viram naquela tarde, eles nunca tinham visto. E aí eles vão timidamente, para não incomodar Jesus, eles vão se aproximando, até que Jesus interrompe o que ele estava fazendo, supostamente uma oração. Ele estava em comunicação com Deus, com uma vivência profunda, intensa, elevadíssima, que só um espírito puríssimo seria capaz de viver. Jesus não é um espírito humano. Eu gosto muito da expressão, Jesus nem Deus, nem homem. Um dia podemos falar um pouco juntos
melhor sobre isso. E aí, quando Jesus já não apresentava aquelas mudanças e aquele quadro sensacional, eles começam a conversar e João vai à frente e, em nome, de certa maneira, de todos os outros, ele, muito embevecido, ele diz: Mestre, ensina-nos a orar. Eles que sabiam orar nas sinagogas e em outros momentos que estiveram juntos. Tal o impacto do que eles sentiram e do que eles viram. E aí Jesus atende como que o pedido daqueles seus queridos do colégio apostólico. E aí ele diz: olha, então oremos assim. E aí ele começa, elevando a fronte para o alto: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade, nos céus das claridades, dos mundos dos imortais. E ele vai indo e conclui. Então essa é a origem do Pai Nosso. Era isso. Eu não prometi para vocês que essa noite seria inesquecível? Podia ter encerrado melhor? Vamos agradecer ao Dr. Sérgio? Então, nós agradecemos ao Dr. Sérgio por causa desses insights maravilhosos que ele trouxe para nós hoje sobre espiritismo, sobre mediunidade, sobre medicina, tá? Nós aprendemos hoje que medicina e espiritismo podem conviver juntos. E convivendo juntos, todos nós, seres humanos, teremos uma vida melhor, um futuro mais saudável. Nós agradecemos também ao Dr. Sérgio por sua generosidade, por ter doado seu tempo, né? Seus conhecimentos. O Dr. Sérgio é uma pessoa que adora compartilhar. É muito generoso, realmente. A gente agradece muito pela presença dele aqui. Nós sabemos o sacrifício que foi essa viagem de vinda até aqui. Esperamos que a volta seja mais tranquila, né? Mas estar conosco aqui é uma bênção. Nós tivemos o privilégio de conviver com ele pouco tempo. Esse tempo foi muito importante para todos nós. Eu tenho certeza que eu particularmente, vou guardar no coração todos esses momentos, né? Eu tenho certeza também que o senhor vai deixar saudades por onde passou. Aquele gostinho de quero mais, onde foi. Aqui também? Aí, ó. Né? Então, nós somos realmente privilegiados por ter convivido com o Dr. Sérgio nesses momentos. E, se Deus quiser, a gente vai ter essa chance novamente. Dr. Sérgio, que a luz do seu conhecimento continue a iluminar nossos caminhos e a nos inspirar a buscar a verdade, vivendo com mais amor, com mais compaixão e com mais sabedoria. Eu agradeço muito às pessoas que ajudaram a gente a manter o Dr. Sérgio aqui. A Thaís, que está hospedando o Dr. Sérgio, está levando para todos os lugares também. Eu tenho certeza que também é uma convivência maravilhosa, né, Thaís? E nós só conhecemos o Dr. Sérgio porque a Thaís insistiu comigo durante meses, né, sobre esse assunto, até que a gente resolveu, tá bom, vamos fazer, né? A gente não conhecia o Dr. Sérgio ainda, né? A Cecília também, que ajudou bastante a gente. Então, todos vocês. E mais uma vez, eu agradeço ao Dr. Sérgio por sua generosidade. Eu peço a Deus que te abençoe, Dr. Sérgio, e permita que sua luz brilhe e cada vez mais. De novo, muito obrigado, Dr. Sérgio. E agora, um obrigado especial para vocês que se dirigiram até a nossa casa no sábado. Gostaram de vir no sábado no Centro Espírita, gente? Vamos manter isso aqui? Semana que vem, de novo aqui, Dr. Sérgio. Tá certo?
Obrigado, pessoal. Não esqueça, tem pãozinho de queijo lá embaixo para comprar, tá? Deus é Pai.